Queridas irmãs ouvintes, vamos orar, vamos falar com Deus nesta manhã, para que Deus nos oriente, nos guie, nos fortaleça, para que a graça de Deus nunca, em tempo algum, nos abandone. Vamos falar com Deus. É a minha proposta para você nesta manhã de quinta-feira, falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, poderoso e santo Senhor, Deus da glória, Pai das luzes, o juiz santo, o juiz perfeito, que nunca, de maneira nenhuma, vai errar. Graças nós te damos pela tua presença santa em cada vida, nas nossas vidas. Pedimos, ó Todo-Poderoso, ó querido, santo e maravilhoso Deus, que o Senhor nesta manhã nos guie mais uma vez pelos teus caminhos santos, caminhos poderosos, caminhos que nos levam, nos conduzem sempre ao Senhor. Guia-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Queremos estar na tua presença todos os dias das nossas vidas. E todas as vezes que nós falharmos, Senhor, que o Senhor nos ajude a recomeçarmos, a reconhecer os nossos erros e recomeçarmos. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos a termos a tal paciência tão importante e tão difícil de se ter nos dias de hoje. Pedimos ao Pai querido, porque a tua palavra está aberta, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos guie na leitura, na meditação e no entendimento da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Queremos terminar esta programação crescidos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso é que eu peço, fala conosco. Esta é a minha oração, com ações de graças, no nome do Cristo Salvador, Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, amanhã é sexta-feira, dia 9. Amanhã nós teremos aquela programação de perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia? Deixa eu só dizer uma coisa, que eu creio que é pertinente. Olha, dúvida bíblica só pode ter quem lê a Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, mas ouviu alguém falando alguma coisa e não entendeu, vá ler. Porque senão, eu tenho observado que chegam algumas perguntas de pessoas que não leem a Bíblia. Aí não adianta nada eu responder ou eu tentar responder. Então, leia a Bíblia. Você está lendo a Bíblia, não entendeu uma determinada passagem, eu estou aqui para te ajudar. Claro que vou lhe ajudar. Pode perguntar. Amanhã, a programação toda, os 55 minutos, 50 minutos que nós temos de programação, será dedicado a esclarecimentos bíblicos.
Então você leu a Bíblia, não entendeu, ou em alguma passagem aqui você fala, mas está difícil de entender isso aqui, não consigo. Manda a passagem, né? Faça a sua pergunta. O que você não entendeu daquela passagem? Às vezes a pessoa indica um capítulo todo, mas eu não sei o que ela não entendeu. Coloca aí, eu não entendi tal coisa. Escreva ou fale. Se você falar, eu só vou responder depois da programação, porque eu não vou ouvir na hora aqui. Não, posso até ouvir, vai. Manda aqui que a gente dá um jeito aqui, né? Muitas pessoas têm dificuldade de escrever, preferem falar. Então fale, eu dou um jeito de ouvir aqui. Mas leia a Bíblia, não vá perguntar porque, olha, o sujeito lá falou, o que você é? Eu não acho nada. Eu quero saber de dúvida bíblica. Se você tiver, amanhã nós teremos uma programação só de respostas sobre a vida cristã. Tenho dúvidas sobre vida cristã, tal coisa, o que eu faço? Ou como devo agir? A gente vai te ajudar biblicamente, tá? Amanhã a programação é para esclarecimento de dúvidas. Sempre lembrando que as respostas que eu dou aqui não são fundamentadas em doutrinas de denominações. Eu posso dar uma resposta aqui completamente contrária àquilo que se aprende na sua igreja. Isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque eu não vou me fundamentar na doutrina daquela outra denominação. Eu vou me ater àquilo que a Bíblia fala do assunto. Entendeu? Então esta é a situação primordial. É responder sempre sobre a Bíblia, não sobre denominações e aquilo que as denominações ensinam. Tá? Combinado? Amanhã, programação neste mesmo horário. Agora vamos abrir a Bíblia. Aí, ó. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Lá no Velho Testamento, capítulo 18 de 1 Samuel. Primeiro. Por que não é primeira? Tem muita gente, né, que fala 1 Samuel, 2 Samuel, 1 dos Reis, 2 dos Reis. Está errado. É 1 Samuel, 2 Samuel, 1 dos Reis, 2 dos Reis. Por quê? Porque é livro, não é carta. Livro é masculino. Se você fala 1 dos Reis, está falando primeira carta, mas não é carta, é livro. Então é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Né? Coisa básica, mas está errado. Não é? É básico colocar sal na comida. Se você colocar açúcar, o arroz, ao invés de virar para comer com arroz e feijão, vai ser arroz doce. Coisas básicas, mas precisam, né? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. Abre sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Vamos entender a Bíblia Sagrada, para não sair falando bobagem, não acreditar em bobagem, misticismo, superstição, né? Porque infelizmente hoje a gente vê aí pessoa ungindo rosa, ungindo a testa, fazendo sinal da cruz na testa, né? Quantas igrejas, na hora que você entra, tem lá pessoas na portaria, na porta da igreja, né? Fazendo unção na mão. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. Então a gente precisa entender a Bíblia. Fazer unção, o quê? Passar óleo na minha testa, o quê?
Não, mas tem unção. Mas tem unção para quem? Para o Mário? Para Maria Helena? Para Dona Ana? Não! Tem unção para reis, sacerdotes e profetas, não para o povo. Né? Então veja como está tudo errado. Tudo errado. E esse que nós vamos abordar hoje é um assunto que a gente ouve toda hora nas igrejas aí. Eu procuro trazer aqui aquilo que eu ouço. Eu procuro levar o que a Bíblia diz. Né? O que a Bíblia diz. Porque, infelizmente, aliás, irmãos, antes da leitura bíblica, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem certas coisas que o cristão precisa saber. Aliás, o cristão precisa saber de tudo. A gente não pode abrir mão da informação. Viu? E você que está me ouvindo aí, nesta manhã de quinta-feira, você que votou na última eleição para vereador aqui em Campinas, votou em cristãos que foram eleitos, estão lá. Todos eles, todos os cristãos, pastores, mas não sei quem, eleitos em Campinas, votaram contra a instalação de uma CPI da saúde. Os cristãos que vocês elegeram, que vocês falaram assim, nós temos que ter homem de Deus lá na Câmara. Aí, olha aí o que fizeram. Votaram contra, votaram a favor dessa administração ridícula, estapafúrdia, de alguém que, quando se candidatou, se disse também cristão. Eu estou falando isso porque daqui a pouco tem eleição, daqui a pouco começa a encher de candidato em igreja. Não vote em pastor. Não vote em pastor. Por que você está dizendo para não votar em pastor? Porque pastor tem que cuidar do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo e não se meter em política para não fazer essa vergonha que esses vereadores cristãos estão fazendo. Não vote. Isso é opinião minha particular, não é opinião da rádio, nem da diretoria da rádio. O pessoal da rádio não tem nada com isso que eu estou falando. Isso é uma opinião minha como cidadão. E eu tenho direito de dá-la. Não vote em cristão. Você vai corromper o cristão, você vai levar o cristão a pecar. Não vote. E não aceite também que o seu pastor leve candidato na igreja. Não aceite. Diga, não aceitamos. Nós queremos aqui a palavra de Deus, não candidato. Né? Porque leva lá o candidato, coloca na primeira fila, quando não coloca o sujeito lá em cima, né? Quando não, e quando não pede voto ainda, olha, vamos votar no irmão tal. Não vote. Já não minta também, não vou votar, já fala não voto. Porque se você votar em cristão e o cristão for eleito, você vai levá-lo a pecar. Todos eles, que são 4, se eu não me engano, ou 5 cristãos, não tenho certeza, que foram eleitos aqui em Campinas. Todos eles votaram contra a saúde. Todos. Eu tenho uma lista aqui que eu recebi. É uma vergonha. Muito bem. O assunto não era esse, claro que não, mas eu não podia deixar de falar, né? Não podia deixar de esclarecer os meus irmãos e irmãs em Cristo, porque o que eles querem é que você não tenha esclarecimento mesmo. O
O que eles querem é que você fique correndo atrás de rosa ungida, cimento ungido, telefone ungido, caneta ungida. É isso que eles querem. Quanto mais sem conhecimento da verdade você for, mais na mão desses mercenários você fica. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. Se você tem a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Ouça. A Bíblia diz o quê? Que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10 diz assim. Preste atenção comigo. Vou até tirar o fundo para vocês do rádio e do aplicativo e do site. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Irmãos queridos, irmãs queridas, a gente ouve muita coisa por aí, né? Eu sou convidado muitas vezes para ir pregar. Agora começaram a me convidar de novo, né? Pregar em igrejas. Eu frequento seis grupos. Acho que é isso. 6 grupos familiares. 6 igrejas familiares. E frequento lugares onde se fala de Deus, do Senhor, e vocês não fazem ideia de quanto misticismo existe no meio do universo cristão. A gente ouve cada uma, e sempre que eu ouço essas aberrações, eu vou lá na Bíblia, procuro levantar algumas coisas a respeito e trazer para vocês a verdade. Por causa disso que, às vezes, eu estava pregando sobre evangelho essa semana, segunda, terça, quarta, né? É porque eu havia ouvido umas loucuras aí, eu falei, deixa eu levar o que é evangelho, né? Porque às vezes esses lugares não são lugares de frequência, né? Se eu vou pregar numa determinada denominação, igreja, não é um lugar que eu frequento, é um lugar que eu vou lá, prego a palavra de Deus e vou-me embora, não é? Agora, se num grupo de oração, nessas igrejas familiares, é um pouco diferente, entendeu? E no rádio, então, é completamente diferente. No rádio é uma audiência diversificada, né? A pessoa está ouvindo, quando ela ouve alguma coisa que ela gosta, ela para, depois quando ela começa a não gostar, ela deixa de ouvir. O rádio é assim. A audiência do rádio vai e volta, é chamada audiência rotativa. O sujeito que ouviu ontem, ele tem que gostar muito para ouvir hoje. Mas é assim, pode ouvir daqui, sei lá. Então a gente ouve muita coisa por aí, e deixa eu dizer para você que a grande maioria das coisas que a gente ouve
infelizmente, não são coisas verdadeiras. Não são invenções, invencionices, coisas que não constam da Bíblia, são conclusões que pastores tiram sem nenhum fundamento, sem nenhum estudo, e levam essas conclusões para a igreja. E a igreja, quando estuda menos ainda, o pastor já não estuda, né? A igreja estuda menos ainda. Então o pastor passa a ser o mestre, né? É aquilo que Jesus falou, de cego guiando cego, que vai. Aí começa essas coisas que eu falei no começo, né? Ungir mão, fazer o sinal da cruz com óleo na testa, ungir telefone, ungir pedaço de tijolo para o sujeito construir a casa, e vai por aí afora, irmãos. É assim que funciona o negócio por aí, né? E vai lá no monte orar, e aí vai no monte, diz que vê um monte de coisa, vê nada, né? Vê nada, tudo conversa mole. Então, a gente sempre ouve por aí, eu ouvi, que da parte de Deus só vem coisa boa. Aí a hora que eu ouvi, como eu não tinha naquele momento ali a palavra, eu me calei, né? Depois, quando eu tive a oportunidade de falar, eu falei, olha, não é só coisa boa que vem da parte de Deus. Vem outras coisas também, e citei esta passagem. Enquanto a pessoa falava, eu fui procurando aqui. 1 Samuel 18:10. Nós acabamos de ler aqui, né? Acabamos de ler. Nós lemos aqui, você leu comigo. Um espírito maligno da parte de Deus. Está claríssimo aqui. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, bom, eu vou lá dar uma olhada em outras versões. Vou dar uma olhada no texto original para ver se... Olhei, não, é isso mesmo, da parte de Deus. Então não é correto dizer que somente coisas boas provêm de Deus. É claro, meu irmão, né? Ontem, por exemplo, eu antes de sair estava ouvindo e vendo na televisão. Eu vou falar isso só para você entender que às vezes as pessoas falam alguma coisa e os outros não entendem. E como é duro falar e não ser entendido. Ontem aquele juiz Moro, só vou trazer um exemplo. Ele falou assim, que os recibos lá do apartamento do Lula, na sua materialidade, eram corretos. Nossa, causou um alvoroço. Eu recebi um monte de WhatsApp, meus amigos e não sei o quê. Gente, é claro que na materialidade é correto. É óbvio. Por causa disso que ele falou, na materialidade. O recibo existe. Ele é recibo. Materialmente ele é correto. Agora precisa ver se ele é verídico. Foi isso que o juiz falou. E é isso que acontece às vezes. A gente fala algumas coisas aqui, infelizmente as pessoas não entendem. E é duro a gente ter que falar, explicar, reexplicar e depois explicar tudo de novo. Então é claro que da parte de Deus vem coisas boas, pô, é óbvio, pipocas. A criação original era boa. Gênesis capítulo 1, versículo 31. É claro, ninguém está dizendo que a criação não é boa. Deus mesmo falou, ele mesmo viu que tudo era bom. É claro que Deus não é tentado pelo mal
E nem tampouco Deus tenta alguém. Tentar aqui quer dizer no sentido de seduzir, levar a pessoa a cometer algo de errado. Isso Deus não faz, é óbvio que Deus não faz. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Mas também é verdade que a bondade de Deus, um Deus que é justo, exige que nós tenhamos um julgamento, façamos uma distinção, no mínimo, entre o bem e o mal. Senão a pessoa é idiota, ela não sabe distinguir entre o bem e o mal. Às vezes eu digo que algumas pessoas que se propõem a pregar a palavra de Deus não sabem distinguir, diferenciar a mão direita da mão esquerda. É exatamente isso. Deus preservou, Ele ordenou e preservou a ordem moral. Por quê? Porque a ordem moral ela é necessária existir para que exista a punição ao pecado. Independente do grande amor e compaixão que Deus sinta pelo pecador. Deus tem amor, tem compaixão pelo pecador, mas pune o pecado. E como é que Ele vai punir o pecado se não for no pecador? Né? Vai punir o pecado do pecador aonde? Porque existe uma frase evangélica que diz assim, que as pessoas gostam de falar: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E como é que eu vou retirar o pecado do pecador? Como é que eu vou separar o pecado do pecador? Sem pecador não há pecado. Então dizer que Deus ama o pecador e odeia o pecado, passa a impressão de que Deus não castiga o pecador porque Ele ama. Mas não tem como você separar o pecador do pecado, porque só existe pecador porque é o pecado. Você está acompanhando a linha de raciocínio? Nós lemos, por exemplo, em Isaías, eu estou no Velho Testamento hoje, hein? Hoje eu estou. Isaías 45, verso 7, nós lemos lá assim: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Abre aí, irmão. Irmã, ou anota num pedacinho do papel, depois entra no Facebook e pega a gravação que tem lá as referências. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Pode ser a desgraça um mal moral, ou pode ser uma desgraça mesmo. Esta passagem, ela fortalece o sentido das consequências terríveis que recaem sobre aqueles que praticam o pecado. Você vê que Tiago, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, ele nos versículos 14 e 15, capítulo 1, ele vai mostrando o
um processo maligno na vida. Olha só, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este, o desejo, arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Saul, lá de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. Estou só no versículo 10, né? Você pode ler tudo lá. Saul havia, de maneira consciente, quer dizer, sabendo o que ele estava fazendo, ele havia quebrado a lei de Deus. Profanou o altar, quando fez um sacrifício sacerdotal que contrariava a ordem de Deus. 1 Samuel 13, 12, 13. E depois, ele ainda poupou o rei Agag. E ainda poupou certa porção do gado dos amalequitas. Mas a ordem que ele havia recebido não era essa. A ordem era acabar com tudo. 1 Samuel, capítulo 15, versículos do 20 ao 23. E também a gente lê aqui em Samuel, 1 Samuel 18, 8, que Saul ficou doido de inveja, de ciúmes, por causa do louvor público que Davi havia recebido. Porque ele tinha matado o Golias. Então ele foi exaltado publicamente. E Saul ficou bravo com esse tipo de manifestação pública. E por causa desses atos de rebelião para com a vontade de Deus, ele passou a ser influenciado por Satanás. É o que acontece com qualquer pessoa. É isso que Paulo trata lá em Gálatas, capítulo 5, nas obras da carne, que eu combato aqui assim, não combato Paulo, né? Nem as obras da carne, mas eu combato as mentiras das denominações que ficam dizendo que faz oração para a pessoa não fumar mais. O sujeito orou e o cara que era viciado em cocaína nunca mais cheirou. Isso não é verdade. Ou nós acreditamos na Bíblia, ou nós acreditamos nos falsos profetas. Porque é exatamente o que aconteceu aqui com Saul. É exatamente o que aconteceu com Judas Iscariotes. São pessoas que se deixam influenciar pelo diabo. Começam a viver os desejos da carne, e aí o diabo entra na história, levando mais e mais ao pecado. Foi isso que Judas fez. Olha, ele colocou lá, quer saber? Esses sacerdotes aí estão todos contra Jesus. O que eu vou fazer? Eu vou trair Jesus, vou lá fazer uma proposta para eles. Quanto é que vocês me dão para eu entregar Jesus para vocês? Pronto, o diabo já entrou na vida deles. Já entrou na vida dele. João capítulo 13, versículo 2. Deus estabeleceu, irmãos e irmãs,
leis espirituais que a gente resolveu chamar aqui, né? Nós todos chamamos as leis da causa e efeito, não é? Se você pegar um copo de vidro, começar a apertar o copo na mão assim, ó, qual que é a causa? A pressão da sua força, a força exercendo pressão no vidro. Esta é a causa. O vidro vai se romper num determinado momento. Qual que é o efeito? Cortar a sua mão. Isso é lei da causa e efeito. Aí, ele continua na desobediência. E o que Deus faz com Saul? Deus interrompe a orientação do Espírito Santo de Deus para com Saul. O que é isso? Ah, pastor, isso existe? Existe. Eu vou usar um outro nome. Aí você vai falar, é verdade, existe. A comunhão. Acabou a comunhão entre Saul e Deus, Deus e Saul, por causa dos atos de Saul. Porque antes disso, Saul tinha total acesso a Deus. Agora, quem tem total acesso a Saul, na passagem, quando eu digo agora, estou me referindo à passagem que eu estou lendo. Né? Porque senão daqui a pouco eu recebo e-mail. Mas Saul já não leu, você já falou agora, entendeu? É duro, gente. Não é fácil, não. Saul se tornou presa de espíritos malignos por causa dos atos dele. E esses espíritos malignos, por causa dessas obras da carne, começaram a levar Saul cada vez mais em direção a uma paranoia. Saul começou a ficar na mão de Satanás, era um joguete, é o que a gente vê por aí, gente. Pessoas na mão de Satã. Satanás deita e rola na vida dessas pessoas. Parece que a pessoa não vê. Você fala, leva o evangelho, mostra. A pessoa acorda por alguns segundos. Mas aquela vida é mais gostosa. E a queda de Saul ocorreu porque Deus assim o permitiu. E quantas pessoas têm uma queda na vida porque Deus permite? Deus permite sim coisas ruins nas nossas vidas. Quantas vezes nós ficamos sabendo que através de um atropelamento, através de de uma desgraça, a pessoa muda, acorda para a vida. Todo pecado, irmão, irmã, entenda uma coisa, todo pecado produz penalidade que provém de Deus. Por causa disso que oração é um negócio seríssimo. Por causa disso que quando me pedem oração, eu gosto de questionar a pessoa. Eu gosto de questionar a pessoa. Tem gente que depois de 1, 2 perguntas já não para o contato. Pedir oração e fica perguntando. Claro que eu fico perguntando. Eu tenho que saber para eu não orar errado. Porque é muito bonito fazer esses grupinhos de oração, é muito bonito. Olha, você ora pela saúde da pessoa que está morrendo lá. Eu posso orar, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, etc, etc. Agora, se eu souber mais, eu vou orar melhor.
você também. Porque todo pecado ocasiona as penalidades que provém de Deus, que é o autor da lei moral. E Deus, meu irmão, minha irmã, nossa, mas tempo vai ir embora aqui. E Deus, vamos para Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Gênesis 18, 25. Vamos ler aqui. Cadê o meu negocinho de acompanhar aqui, porque senão eu me perco. Essas letras são pequenininhas. Gênesis 18, 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo como o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Quando a gente lê esse tipo de coisa, a gente precisa entender o que está escrito. Está escrito aqui que Deus sempre faz justiça. E a justiça de Deus age no pecado e no pecador. A justiça de Deus é sobre o pecado e o pecador. Porque o pecado é um ato. E quem sofre este ato é quem pratica o ato ou quem recebe o ato, né? Mas é sempre o pecador. Então dizer que de Deus só vem coisas boas é não conhecer toda a verdade de Deus. É se esquecer que Deus pune o pecador não arrependido. Você está entendendo? Quando a pessoa diz, não, Deus é longânimo. Ele se esqueceu que se o sujeito peca deliberadamente, peca, e deliberadamente não se arrepende, vai receber coisas terríveis da parte de Deus. Se é coisa boa, vem de Deus. Nem sempre. Reveja a sua vida. Reveja a sua vida. Pediram para eu orar por tal pessoa. Pergunte, questione. Como é que é essa pessoa? Ela é cristã? Como é que está a vida espiritual dessa pessoa? Porque aí você vai orar melhor. Você vai no alvo da oração. E não na periferia. Ficar ali. Sabe? Tem gente que gosta de pegar 30, 40, 50, ficar orando. Fica ali. E o alvo? E o objetivo? E a verdade? Deus é Senhor de absolutamente tudo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos por tudo isso que o Senhor nos ensinou, nos orientou hoje. Te agradecemos do profundo do nosso coração, porque nós pudemos juntos, eu, os meus irmãos e os meus irmãos e irmãs, juntamente comigo, nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Um pouquinho mais. Conhecemos o Senhor um pouco mais. E somente podemos amar verdadeiramente a quem nós conhecemos verdadeiramente. E queremos te conhecer, Pai. Sempre um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Continua falando comigo, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, levando a eles orientação bíblica saudável.
orientação bíblica verdadeira, afastando deles as superstições, as opiniões pessoais e o engano, né, Senhor? Fala conosco durante todo esse dia, Pai querido. Continua nos instruindo. Esta é a minha oração, de louvor, de glórias e de agradecimento ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.